Sede de Deus. O Senhor nosso Deus colocou no coração de cada um de seus filhos uma sede, um desejo de conhecê-lo melhor. Alguns demoram um pouco mais para entender esse chamado. Alguns outros recusam e ficam confusos. Chegam até mesmo a dizer que Deus não existe, mas queiram ou não, acabam falando de Deus. E esses que dizem não acreditarem em Deus acabam falando mais do Senhor do que as outras pessoas, pois querem afirmar a todo custo que Deus não existe, mas o que não sabem é que suas almas estão gritando para poderem acreditar em algo. Queriam ter a possibilidade de se apegar a alguma coisa. Isso é a sede de Deus que, infelizmente, essas almas inquietas acabam não entendendo. Mas se você perceber, todos nós temos essa sede de Deus, uma vontade de conhecer melhor a divindade, o divino, nem que seja apenas um pensamento a respeito de buscar respostas para as coisas complicadas da vida. Muitas vezes, agimos com essa sede até sem mesmo percebermos, e quando menos esperamos, encontramos a resposta que nossa alma tanto queria. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um homem chamado Zaqueu, que tinha essa sede por Deus e essa sede de conhecer a Jesus. Tá bom? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui. Na devocional Personagens Bíblicos, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Então compartilhe essa mensagem, se inscreva aí nos nossos canais, ajuda a gente aí a divulgar a palavra, tá bom? Vamos à devocional então. O tema, como eu disse, será Sede de Deus, e vamos falar de Zaqueu. E está registrado no Evangelho em Lucas, capítulo 19, do versículo 2 ao 6. Vamos ler a palavra? Diz assim, olha: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos e irmãs, vejam que história maravilhosa desse homem que teve sua sede por Deus saciada. Seu nome era Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, uma pessoa que era considerada traidora do seu povo, então não era benquisto, né? Ele era um judeu servindo ao Império Romano, usurpando, roubando e oprimindo seus próprios irmãos. O evangelista Lucas faz questão de enfatizar que Zaqueu era publicano, aliás, o maioral dos publicanos, e que ele era muito rico. E isso já para nos dizer que não é a posição social e nem o quanto de dinheiro que temos que vai saciar a nossa sede existencial. Sempre vai haver um vazio no coração humano, sempre vai haver um desejo de conhecer melhor ao Senhor, o nosso Deus. Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria entrar na sua cidade, que era Jericó. Só que Zaqueu era muito baixinho e não conseguia ver a Jesus por conta da multidão que sempre acompanhava o Senhor. Ele então, Zaqueu, bolou uma estratégia, foi à frente e subiu a uma árvore para ver Jesus passar. E para sua surpresa, quando Jesus estava passando, foi para ele que Jesus olhou e com certeza viu, sentiu a sua sede, a sua vontade de conhecê-lo melhor. Jesus então o chamou pelo nome e disse para ele descer daquela árvore, porque ele iria pousar na sua casa naquele dia. Zaqueu, mais do que depressa, desceu da árvore e recebeu Jesus com muita alegria em sua casa. E não parou por aí. Zaqueu também sentiu no coração de mudar sua vida, de mudar sua posição, de converter o seu caminho. Agora ele estava arrependido, disse que iria
iria dividir sua riqueza pela metade, iria dar aos pobres e ainda iria restituir 4 vezes mais àqueles que porventura ele defraudou. E isso foi sua decisão por livre e espontânea vontade, pois Jesus nem tinha falado nada com ele ainda. Só que Jesus, ao ouvir essa declaração, disse a ele: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! Que história linda, não é verdade? A história da salvação de um homem que apresentou a Jesus a sua sede, a sua vontade de entrar pelo caminho da salvação para o reino de Deus. Eu creio que podemos aprender muito com a história de Zaqueu, mas o que quero enfatizar aqui é essa sede que ele apresentou ao Senhor Jesus, a sede de conhecer mais a respeito do reino de Deus, a vontade de estar perto de Jesus, a disponibilidade de perder para que outros viessem a ganhar, o fogo no coração para fazer a vontade do seu Criador. E Zaqueu teve sua sede saciada, pois Jesus foi até a sua casa e lhe trouxe essa água da vida que começou a brotar em seu interior, saciando sua sede e sua vontade de se aproximar de Deus. Eu não sei se você ainda tem essa sede, mas se tiver, deixe Jesus entrar em sua casa, deixe a presença dele saciar sua vontade e sua necessidade de conhecer mais de Deus e do seu reino. Sua vida pode ter mais sentido, suas perguntas e dúvidas serão respondidas, seu interior será preenchido, a paz que você precisa será encontrada, a luz que pode iluminar toda a escuridão do seu ser poderá ser acesa. Basta você descer depressa e receber Jesus em sua casa, em sua vida e partir para um novo tempo, uma nova história, só que agora com mais sentido, pois Deus preencherá todo o vazio e saciará toda a sua sede. Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus venha saciar a sua sede em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que nos conta a história desse personagem bíblico chamado Zaqueu. Um homem que tinha uma sede, uma vontade de conhecer o Senhor Jesus. Subiu até uma árvore para ver Jesus passar e o Senhor foi até a casa dele, Senhor Jesus. E ele se converteu dos maus caminhos, se arrependeu e ali o Senhor decretou a salvação à vida dele, ó Pai. A sede dele foi saciada, ele tomou da água da vida e do seu interior começou a jorrar a fonte para a vida eterna. Jesus querido, nós pedimos ao Senhor também que nós, ó Deus, tenhamos essa sede saciada. Eu não sei se o meu irmão e a minha irmã já conhecem a Ti, já tiveram essa sede saciada, mas nessa manhã nós te pedimos, dá-nos de beber da água da fonte da vida, para que tenhamos vida eterna diante da sua presença, meu Pai. Leva, Deus, a tua palavra, o teu poder, a tua graça e nos ajude a conhecer melhor de tudo isso que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Não podemos viver nesse mundo sem sentido, vazios, ó Deus, sem conexão contigo, sem entender mais a respeito do reino de Deus. Por isso nós te pedimos, cubra-nos com a sua presença, entra na nossa casa, Pai, mexe com as nossas estruturas e nos ajude a conhecermos melhor e muito mais da sua presença, sabermos do seu reino e andarmos conforme a sua vontade, a sua grandeza, em o nome de Jesus. Assim nós oramos, nós confiamos em Ti, depositamos nossa vida no Senhor e fazemos isso para a glória do seu nome. Sacia a nossa sede de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus possa abençoar você e a sua família. Olha, compartilhe essa mensagem, tenho certeza que você tem algum amigo ou parente que está precisando ouvir essa mensagem, que a sede que ele tem possa ser saciada no Senhor e na sua presença. Tá legal? Olha, eu desejo a você um excelente dia. Deus abençoe você e a sua família. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está aqui compartilhando da palavra e que você possa fazer essa obra também, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.